Encerradas as matérias constantes do expediente, passaremos ao tema livre, onde está inscrito a vereadora Deia, por 15 minutos com direito à parte. Boa tarde, excelentíssima presidente desta casa, vereadora Giovana Souto, excelentíssimo vice-presidente vereador Teixeira, excelentíssimos vereadores, a todos que dão a honra de acompanhar os trabalhos nesta oportunidade. Primeiramente, na continuidade até da discussão desse requerimento, dizer que a PAI de Mairinque, a gente tem que lembrar que alguns anos atrás nós não tínhamos a PAI, né? São 3 anos, se eu estiver errada que me corrijam, por favor, da PAI. 3 para 4 anos, né? Nós temos que lembrar que antes as crianças que tinham que ser atendidas pela PAI eram atendidas na unidade de São Roque. Por muitos anos, nós até sabíamos que algumas crianças e adolescentes de São Roque cediam vagas, porque não tinha vaga para todos. E acabava que algumas crianças de São Roque e jovens ficavam na lista de espera, porque nunca a PAI de São Roque negou vaga para a PAI de Mairinque. Depois nós tivemos aqui a iniciativa de cidadãos e cidadãs, como a Benedita Tota, e tantos outros, lembrando o nome dela, cumprimentando todos aqueles que lutaram pela implantação da PAI de Mairinque, conseguiram que a Beneficência Hospitalar cedesse um espaço, né, gratuitamente, para que a PAI montasse lá a sua unidade. E de lá para cá, a PAI vem nessa luta da implantação, da manutenção, de todo o seu trabalho. E nós sabemos que também ela precisa, muitas vezes, de emendas parlamentares, que são aqueles recursos que os deputados estaduais e federais enviam para as associações, para as prefeituras. E nós também agora temos que falar que no dia 30 a PAI vai estar entregando uma sala que foi feita com recurso de emenda parlamentar da deputada estadual Ana Perugini, de R$34 mil, Ana Perugini, do Partido dos Trabalhadores, que é uma sala para fisioterapia, mas de uma fisioterapia específica para questões de som, de audição e outras coisas mais. Então, uma sala muito importante que, segundo nem algumas associações mais antigas aqui da região metropolitana de São Paulo tem como ACD, e aqui conseguiram já essa unidade. Isso é muito bom, porque a gente sabe que daí muitas crianças de Mairinque e jovens, Mairinque, Alumínio, não vão precisar mais, para esse tipo de tratamento e terapia, se dirigir à cidade de São Paulo ou outros centros. Então, isso é muito importante. Mas, além da PAI, nós sabemos que em Mairinque, algumas entidades precisam do apoio da prefeitura. E nós temos percebido, nesse último ano, a vontade de muitos bairros, muitos grupos de moradores estarem formando entidades, seja na forma de ONG, né? Seja na forma de associação. Alguns já estão pensando em outras coisas como cooperativa, como OCIPs, que são outros tipos de associações com legislações bastante específicas. E a gente, no meu mandato, que mais é apoiar a Constituição, principalmente das cooperativas, porque a gente sabe que essa questão não só do atendimento terapêutico, do atendimento médico, mas de outras áreas como reciclagem de lixo, capacitação profissional, precisa mais do que o poder público. O poder público não dá conta de fazer tudo. Evidentemente que vai ter que fazer parceria, como faz com a PAI, como faz com outras associações. É claro que isso pode ser feito na forma de contrato, na forma de convênio, a Câmara sempre analisando esses documentos, fazendo suas exigências, mas eu quero crer que nesse final de ano, começo de ano de 2013, muitos grupos vão se formar e precisamos mesmo que se formem.
né? Até a pastoral da criança, outras entidades ligadas a outras religiões que não a católica, que é a pastoral da criança, podem também se constituir em entidades e buscar fazer parceria no município. Isso é muito importante, porque não vai dar conta só o município de fazer esse tipo de atendimento. Não vai conseguir. Nem só porque não tem o número de profissionais necessários e suficientes, mas mesmo porque às vezes não é da seara da prefeitura. Mas são também questões que se complementam com as políticas públicas. Então a gente pensa que para que a gente consiga, em 2013, dar conta de tudo aquilo que hoje é responsabilidade do município, mas estabelecido em lei que pode ser feito com entidades, nós vamos fazer. E uma das questões mais importantes, não é a mais importante, mas junto com todas as outras questões que eu vejo que no município ainda nós não temos iniciativas, é a questão de álcool e drogas, outras drogas. Em alguns municípios do Brasil, algumas entidades estão se firmando para, junto com o poder público, não só com as prefeituras, mas com também o governo do Estado, entrando nessa área de oferecer vagas de internações, desde que para tratamento de álcool e droga, desde que respeitada toda a legislação e todas as alterações que são bastante recentes do Ministério da Saúde a respeito desse tema. Então, eu penso que não só aqui no município, mas sempre vendo do ponto de vista da região, Alumínio, São Roque, Mairinque, Biúna, essas pessoas que estão procurando formar essas entidades, essas associações, essas cooperativas, médicas ou não, ou de outros profissionais, que elas consigam ter apoio técnico capaz de ajudá-las a formar. E que as prefeituras, e principalmente a nossa, possa verificar onde ela pode estar apoiando, isentando de algumas taxas, contribuindo para que a gente possa ter entidades sérias trabalhando nas diversas áreas, mas principalmente nessa área tão delicada que ao longo dos anos a gente não viu muita coisa acontecer, né? Nada acontecer. E a gente tem que recorrer aos outros municípios, mas a gente tem que entender que nós temos que ter soluções locais, pelo menos para parte dos encaminhamentos, parte do tratamento, e isso a gente não tem feito. É uma coisa que a gente tem uma dívida grande com a comunidade. E nós precisamos, quem sabe nesses meses agora, no mês de dezembro, mês de janeiro, que o Poder Legislativo tem um recesso, mas a gente vai estar sempre aberto a estar discutindo com esses segmentos formas da gente encaminhar essa questão tão delicada. Então esse é o assunto que eu tinha para comentar e eu agradeço a atenção de todos, muito obrigada, e principalmente também a quem acompanha pela internet. Muito obrigada e boa tarde.